Fala galera, aqui é a professora Magda de novo e eu tô aqui hoje pra te dar algumas dicas pra você fazer a sua redação aí em casa, tá certo? Mas antes de eu te dar a primeira dica, eu quero te dar uma outra dica, que é estude coesão. Meu amor, não adianta nadinha você ter várias ideias e não saber relacioná-las, tá? Não saber colocar elas no papel, querido, tá bom? Então estude conjunções, preposições, como é que eu faço uma referenciação, como é que eu retomo um termo, sem ter que estar repetindo esse termo, tá bom? Já imaginou, pode acontecer de no dia da prova, tu pegar um tema que tu vai olhar pra ele e tu vai dizer assim, meu Deus, é minha essa prova, acabou, ganhei, ufa, estou indo. Pode acontecer isso e te aparecer várias ideias, cara. Já imaginou se você tá lá na hora da prova, gente, te brota uma frase, uma fala, sei lá, de Jean-Paul Sartre. Aí tu pensa, ai meu Deus, eu não acredito, vou abafar, arrasei. Aí você vai lá, muito lindo e maravilhoso, sei lá, acho que é dele, né? O inferno são os outros. Ai, lindo, arrasei, ufma me espera. Aí quando você recebe sua prova, depois, um tempo, corrigida, tá lá que você não soube relacionar. Você achou que tava abafando. E você, meu amor, tava abafando, era nada, tá? Então não adianta você ter várias ideias. Ai, meu Deus, aquele filme tem tudo a ver com esse tema. Mas tu não consegue fazer uma relação entre a parte que tu colocou, ou entre o filme e o tema. Você não deixou claro a sua ideia, tá? Então estude coesão, amor, tá bom? Vamos lá. Primeira dica pra você. Pratica, bebê. Meu bem, entenda, as dificuldades que te aparecem hoje, inclusive preguiça, as dificuldades que te aparecem hoje, na hora de fazer uma redação aí na sua casa, na escola, na hora de treinar, se você não treinar, ela vai te aparecer no dia da prova. Por que tu acha que não vai aparecer lá? Porque tu é muito diferente. Ah, tá bom, certo? Então, pratique, escreva, tá? Segunda dica, leia muito bem o tema. Olha, para não correr o risco de você fugir, para não correr o risco de você tangenciar. Uma dica que eu te dou e que eu fazia na época que eu fazia Enem, graças a Deus já me livrei, primeiro que tu pegar a prova, olhou pro tema, o que tu vai fazer? Chorar? Claro que não, meu amor. Você vai parar, certo? Uns minutos. Olha pro tema, faz um contato visual com ele, tá bom? Pergunta pra ele, meu amor, por que é você que está aqui? A resposta vai te ajudar a começar a introdução, tá certo? Existem outras formas de a gente começar. Mas enfim, voltando para o tema. Olhou para o tema, preste atenção nele, lê cada palavrinha do tema, todas elas implicam em alguma coisa, tá certo? E aí a dica que eu falei para vocês que eu fazia. Quando você estiver escrevendo, de vez em quando, vai lá no tema e olha ele de novo, tá? Pra ver se você não tá fugindo, não tá tangenciando, tá certo? Porque acontece também, às vezes, de você começar a escrever e as ideias começarem a fluir e você vai escrevendo, escrevendo e nem se percebe mais pra onde tá indo, tá bom? Então, sempre dê uma olhadinha no tema ali. Número 3, deixa eu olhar aqui na minha pesca. Busque conhecimento. Você tá em casa, você pode fazer isso. No dia da prova é que tu não vai poder fazer. Mas aí em casa, olhou pro tema, buscou um tema na internet, participa de alguma plataforma de ensino e te deu um tema, estuda sobre ele. Vai lá, procura leis, procura filmes que tenham relação, séries, músicas, poemas, especialistas naquele assunto, exemplos, dados estatísticos, tá? Procura sobre isso. Até porque, gente, olha, quando você procura conhecimento, busca conhecimento para um tema, você também acaba estudando para outros. Esses conhecimentos te servem para outros, certo? Tá bom? Então, faça isso, busque conhecimento. Buscou o conhecimento, tem o conhecimento, o que você vai fazer? Que é a nossa dica número 4. Crie um roteiro. É muito bom para ele te guiar. Roteiro serve para quê? Para te guiar. Então, vamos lá. Tu olhou para o tema, se atentou a ele, prestou atenção, buscou conhecimento sobre, você tem o que agora? Informações. E você também já vem estudando coesão, tá certo? Tem uma manha já de começar a escrever. Então observa. O que tu vai fazer? Pega essas informações, pega a folha de rascunho e começa a colocar lá, joga lá as tuas ideias e organiza. Como é que é organizar? Já para escrever o texto? Não, faz um roteiro. Por exemplo, nós temos a introdução. Aí você pensa assim, olha, tem esse filme que tem uma relação com esse tema. Eu vou começar com ele. E também na tua introdução tem que ter quem? Dona Tese. Dona Tese tem que aparecer lá. E aí você vai pensar qual é a sua tese, né? Qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Ok,
Então, definir lá como é que eu vou começar, definir qual é a minha tese. Ótimo. Aí, vamos lá. Número 2, lá na folha. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, certo? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai pensar, que argumento que eu vou utilizar para sustentar a minha tese? Aí você pensa, escreve lá aquele argumento. Outra, além do argumento, o que eu posso trazer para fundamentar esse meu argumento? Aquela frase de Jean-Paul Sartre. Coloca lá. Então, você já sabe, ó, primeiro parágrafo de introdução, você vai usar aquele filme que você sabe que tem relação e você vai colocar a sua tese. Segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, o que você vai fazer? Eu vou colocar a frase do Sartre e vou colocar meu argumento. Terceiro parágrafo, né, da tua redação, mais um argumento, coloca lá qual é o argumento que tu vai utilizar e coloca mais algum repertório sociocultural. Eu tenho um dado histórico que dá para encaixar aqui perfeitamente. Você vai lá e coloca aquele dado histórico, certo? E por último é a tua conclusão. Aí você vai pensar, na conclusão eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retomar o tema e eu tenho que dar uma proposta de intervenção. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou colocar lá na minha conclusão a retomada do tema. Aí eu vou colocar lá a proposta. O que deve aparecer na minha proposta? Quem, como, o que, pra quê, certo? Então, o que eu vou fazer, quem vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Essas 4 informações têm que estar presentes na tua proposta de intervenção. E aí tu vai colocar lá, certo? Colocou, o que você vai fazer agora? Agora você vai transformar isso num texto lindo e maravilhoso. Você vai organizar, você vai costurar essas ideias, costurar esses argumentos, costurar, fazer as relações entre essas informações de fora que você trouxe, esse repertório sociocultural que você trouxe, e aí sim você vai escrever isso no rascunho, e depois de escrever no rascunho, o que você vai fazer? Aí você vai levar para a prova definitiva, tá certo? Agora, antes de nós irmos para a última dica, que meu amor, você vai ficar assim chocado com essa última dica. Primeiro eu quero te convidar a conhecer o canal @português.fluente, tá? Aqui no Instagram, lá no Facebook também, lá no YouTube também tem o canal Português Fluente. Dá uma olhadinha lá, tem aulas pra você, tá certo? Pra que você fique craque, consiga fazer sua prova e outros vestibulares que você queira, concurso também, e também fique fera na língua portuguesa, né, meu amor? Porque se expressar bem é tudo. E aí vamos agora pra nossa última dica, tá? Que eu acho que é a sexta ou é a quinta? Não, é a sexta, né? Que é, adivinha? Adivinha, Bi? Pratique. Treine. Agora eu vou te falar um pouco mais sobre essa parte. Por que é importante treinar? Por que é importante praticar? Escrever uma redação, no mínimo, uma redação por semana, tá ótimo, né? Por que é importante você fazer isso? Porque, você vai eliminando dificuldades. Você vai percebendo as dificuldades que você tem, certo? Se você não escreve, não tem costume, você não vai lembrar, você não vai perceber quais são as dificuldades, o que te atrapalha, o que sempre tá te fazendo tu não conseguir escrever, certo? Outra coisa, quando você já está treinando, você já vai criando a sua forma de escrever. Você vai criando o seu próprio método, o seu próprio jeito, a sua manha, entendeu? Então, você já tem um jeito para começar a introdução, certo? Já tem um jeitinho para fazer a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Você cria o seu jeitinho, a sua forma, entendeu? E isso, gente, é muito importante, tá? Praticar também vai fazer com que você acesse mais conhecimento na sua mente. O seu cérebro ele vai entender que aquele momento é o momento que ele precisa recuperar todo o conhecimento que tu tem, que tu adquiriu durante tua vida e que tu precisa dele agora naquele momento. Você tá entendendo? Então você precisa praticar. Você não ouve pessoas falando assim: ai, gente, eu já criei minha própria forma de começar. Não foi que brotou ou ela é um mutante, nasceu sabendo. Não é isso. Mas é que de tanto ela praticar, ela já sabe como começar. Ela já sabe, ela conhece as manhas dela, adquire uma manha para escrever, entendeu? Então eu espero que você pratique, que você treine, meu amor, para que você consiga alcançar aí a sua vaga na universidade, tá certo? Um beijo, tchau, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima.